Então, nós estamos recebendo aqui no estúdio o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Francisco Lima, que vai conversar conosco a respeito da aprovação dessa reforma e dos próximos passos, agora que já está pronta para ser sancionada pelo governador. Deputado Francisco Lima, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Eu queria começar por essa última fala aí do deputado Fábio Novo. A criação da Secretaria do Agronegócio, ela é viável? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Joelson, né? Não é minha praia, não é tratar a história do... Mas assim, ela é uma das áreas que tem uma estrutura, eu acho que cada área vai construindo a sua estrutura, né? Então, são 35 cargos, tem várias diretorias, várias gerências, várias coordenações. Então, qual era a estrutura mesmo que tinha determinadas coordenadorias? O que tinha a CDSOL, por exemplo, no passado e quando foi criada, e o que ela conseguiu executar, assim? O CCPR não, já tinha uma experiência maior. Então, isso é caminhando que se faz a caminhada. O agronegócio não passava de uma superintendência, se não me engano, do SDR, né, deputado? Vai cuidar das feiras e eventos, de toda a infraestrutura lá do Cerrado, vai cuidar da parte de agroindústria, de várias questões. Então, fruticultura, né? Fruticultura, não é? A parte de aquicultura e outras coisas mais. Uhum. Agora, a reforma administrativa, o recuo, a manutenção de coordenadorias, pode ser considerada uma espécie de meia derrota do governo na Assembleia? Acho que não, acho que na essência o governo manteve a essência da proposta. Negociar é parte da democracia, é um princípio. Então, o parlamento é uma casa de entendimento. Na verdade, eu arriscaria dizer que 95% do que foi proposto foi aprovado, não é? Então, foi aprovado. Então, e se cedeu onde era possível, onde não foi, a gente foi fazendo as negociações. Por que hoje foi possível votar tudo? Porque houve uma construção de um consenso a partir do entendimento com as lideranças e foi autêntico, já que em plenário poderia ser feito também alterações e não houve nenhuma proposição de alteração, porque o consenso foi construído. Então, eu aproveito para parabenizar aos parlamentares, agradecer aos líderes partidários, aos presidentes das comissões, os relatores, que de fato compreenderam a essência da proposta. Mesmo aqueles que discordaram, também não fizeram grandes alterações e, por isso, a proposta foi aprovada quase que de forma consensual. E agora, a expectativa para a próxima e decisiva etapa? Há quem diga que o governo vai começar para valer agora, com a reforma aprovada. Essa etapa cabe ao governador e aos partidos, não é? O que eu imagino? O governador, ele deve definir algumas áreas que são, digamos, da governança, da própria, da escolha dele, da cota pessoal do governador. O senhor incluiria que pastas nessa da governança? Acho que a Fazenda, governo, administração, planejamento, procuradoria, são aí uns 7, 8 cargos que segurança são da cota. Não, deputado? Assim, há uma questão que segurança, às vezes educação e saúde são coisas muito próprias do governador, não é? Então, dificilmente um gestor abre mão dessas 3 áreas. Às vezes ele abre mão de uma numa negociação, mas é menos provável. São as áreas estratégicas que, sem ela, ele não consegue ter a governança completa. Eu acho que essa é a primeira. A segunda é a negociação com os partidos. Uhum. O que ele vai, que critério ele vai adotar? O que nós, do Partido dos Trabalhadores, defendemos? Que ele adote como critério principal a votação que cada partido teve. Então, e aí ele vai tentando gerenciar a partir desse critério. E esse critério, a senhora consideraria mais coerente? A da própria composição da Assembleia, ela não dá uma ideia dessa votação? Necessariamente não. Vou dar um exemplo matemático, não é? O PT teve 335 mil votos, elegeu 5 deputados. Certo. O PMDB teve 280 e alguma coisa, elegeu 6 parlamentares, não é? Então, eu acho que tem que ser por partido. Então, matematicamente, o PT ajudou na eleição de outros partidos. Bom, foi mais efetivo na campanha? Essa é uma ideia que a gente levanta, mas esse é um debate que o governador que vai ter. O PT vai defender esse critério na mesa de entendimento. E isso vai prejudicar alguns partidos, por exemplo, PDT.
Só teve um candidato a deputado estadual, poucos votos. E o PSD, que teve um campeão de votos com quase 80 mil? Pois é, ele tem menor? que considerar, porque é isso que ajudou lá na eleição. Se você considerar que aí digamos, é fracionar demais, tem partidos que 100%, o PT 100% votou no governador. Os votos do PT, de um modo geral, não tem nenhuma liderança que votou no deputado Lima que não votou no governador. Nem isso sempre é 100%. Mas assim, essas são análises que o governador vai ter que fazer. Depois vai ter o outro critério, que é de escolha do gestor. Ele está dizendo, e eu acredito que ele vai levar isso adiante, ele vai definir critérios técnicos para a escolha do gestor. Tudo bem, essa área vai ficar com o partido tal, mas qual é o perfil do gestor que eu preciso? Então, tem aí umas peneiras, né? Tem aí umas peneiras ou umas etapas que ele vai ter que cumprir. Mas isso cabe única e exclusivamente ao governador e que, com a experiência que ele tem, com a sapiência política que ele tem, eu acredito que ele formará uma boa equipe. A indicação é política, mas o nome é técnico, é isso? É mais ou menos nessa linha. Eu acho que a área ele pode até definir que fica com força tal, mas ele tem dito que vai ter pelo menos três currículos para poder analisar ali de cada área. E deputados do primeiro escalão, só Fábio Abreu, por enquanto, ou você acha que deputados estaduais poderão ser convidados, beneficiando os suplentes? Não, eu creio que num primeiro momento deve ser menos, mas não é também impossível. Eu acho que o governador deverá tentar segurar um pouco mais isso aí, não é? Bom, mas na política nada é exato, não é? Então as variáveis existem e são muitas, não é? O outro aspecto que a gente precisa ponderar é isso, quais são as exceções? Quem são dos partidos que são importantes na base, mas que de repente não pontuaram bem? E aí o governador, ele sabe cuidar disso muito bem. Fazer essa avaliação, que é muito subjetiva. É verdade. Deputado, muito obrigado pela participação aqui conosco. Deputado Francisco Lima, líder do governo na Assembleia Legislativa, obrigado por ter vindo. Nós é que agradecemos, Joelson, mais uma vez.